Olá, eu sou o Guilherme Oz e você está no canal Palestras Espirituais. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, minhas queridas, tudo bem? Aqui é o Guilherme Oz então. Sejam bem-vindos a este canal chamado Palestras Espirituais, que é um canal de liberdade de pensamento para falarmos sobre filosofia, espiritualidade, religião, crença e vários outros assuntos. Hoje eu vou trazer para vocês, então, pessoal, um assunto que eu gosto muito de falar. Eu acho que é um dos assuntos que mais me interessam no campo da espiritualidade, sabe? Eu estaria mentindo para vocês se eu dissesse que eu escolhi esse tema aqui ao acaso, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fé, mas a gente vai falar de uma forma diferente sobre fé. Tá? Nós temos muitas religiões que falam sobre esse fenômeno da fé, da cura pela fé, de acreditar sem razões, né? E basicamente é a fé que quase todo mundo conhece. Mas hoje eu quero apresentar para vocês uma diferença entre a fé cega e a fé verdadeira. Verdadeira ou fé raciocinada, refletida, a gente pode pensar, tá? Não vai ser difícil esse vídeo, a gente vai passo a passo construindo essa conversa e aí eu quero que você deixe nos comentários a sua opinião, tá bom? Lembrando que estes vídeos aqui não são a verdade absoluta, eu não sou o senhor da verdade, eu posso muito bem estar errado, tá? Eu estou aqui para aprender com vocês. Pois bem, em primeiro lugar a gente tem que fazer uma perguntinha básica, né? O que é fé? Né? O que nós podemos falar que é fé? Bom, existem várias respostas para isso, né? Muitas pessoas já imaginariam que a fé é acreditar sem ver, acreditar sem ter provas. Em outras palavras, confiar totalmente em alguém, em alguma coisa ou em alguma frase, né? Por exemplo, a pessoa que fala que acredita em Deus porque é simplesmente algo que ela não pode perguntar, que ela não pode questionar, ou seja, ela acredita em Deus porque sim, porque a religião disse, ou porque está no livro sagrado, ou porque, sei lá, o padre, o pastor, o amigo, o palestrante falou, essa pessoa vai falar que a fé é isso, é crer sem ver, né? Ao mesmo tempo, a gente tem também a fé fora do mundo religioso. Muita gente esquece disso. Mas a fé, ela não é apenas um ato de religião, de espiritualidade. A fé é um comportamento, uma forma de ver a vida e de ver as coisas. Porque, querendo ou não, a fé está muito ligada à esperança. Quando uma pessoa decide trocar de emprego, ela tem fé que a vida dela vai melhorar. Ela não tem nenhuma coisa que diga com certeza que vai dar tudo certo, mas ela tem fé que vai dar certo. Se uma pessoa começa um namoro, um relacionamento, sai com alguém, esta pessoa tem fé de que vai ser bom, de que a pessoa vai te dar amor também, que vocês vão se dar bem, que vocês vão caminhar juntos pela vida, né? Vai ser uma boa experiência. A fé, ela é utilizada a todo momento por todas as pessoas, sejam elas religiosas ou não religiosas, sejam elas crentes de alguma coisa espiritual ou extremamente ortodoxas, agnósticas ou até ateias, né? Porém, a gente tem que pensar o seguinte, que não existe apenas um nível de fé, né? E a gente vai começar falando sobre o que é a fé que a gente mais ouve, que é a fé cega. A fé cega é a fé que nunca faz perguntas, pessoal. É a pessoa que acredita em algo, mas nunca de verdade se perguntou se isso é verdade. Nunca perguntou se faz sentido, se coisas que acontecem ao redor dela não desmentem o que a fé diz. A fé cega, ela foi muito utilizada pela maior parte da nossa história como humanidade, né, como seres humanos, como um instrumento de frear, de parar
impulsos negativos ou mudar comportamentos, fazer as pessoas agirem melhor, as pessoas se comportarem. Se nós formos olhar para a história do Ocidente, né, nós temos aí que o próprio cristianismo, apoiado principalmente na expansão da Igreja Católica, né, do catolicismo, ele sempre foi uma ferramenta de ajuste, de controle. Porque a ideia era, tinha um monte de gente fazendo um monte de absurdos, né? Roubando, matando, traindo, mentindo. E era necessário que se colocasse, né, uma verdade, um conjunto de verdades que nós chamamos de religião, que pudesse fazer com que as pessoas segurassem um pouco as atitudes, segurassem um pouco a barra. Mesmo antes, galera, quando a gente olha para os 10 mandamentos, né, que Moisés recebeu lá no monte, ele foi um primeiro modo de mostrar para as pessoas, né, regras, limites, leis. E eu não tô falando aqui que isso é ruim. Na verdade, se a gente pegar os 10 mandamentos, foi um dos primeiros códigos de conduta, de moral, de forma de agir que nós tivemos na história. Porque antes, o que operava no mundo, né, o que dominava, era a chamada lei de talhão, né? Olho por olho, dente por dente. Ou seja, você me roubou, eu vou te roubar. Você me deu um soco, eu vou te dar um soco. Ou às vezes pior, a pessoa te deu um soco e você dá 30 socos nela, sabe? Então, antes o pagar com a mesma moeda era muito comum. E além disso, as pessoas elas não tinham muita noção de conceitos de certo e errado. Não existia um consenso. E aí, nesse sentido, surgiu a fé cega, que existe até hoje. O que é a fé cega? A fé cega é acreditar sem nunca questionar, sem nunca duvidar, sem nunca se permitir fazer perguntas. Eu vou dar um exemplo de alguma situação de fé cega, tá? Quando eu era criança, eu devia ter uns 6 anos, 6, 7, meus pais me contaram isso, né? Porque eu não lembro muito da minha infância. Nós frequentávamos uma igreja católica, né? Todo domingo a gente ia, domingo de manhã. E meus pais falaram que eu fiz uma pergunta pra eles que eles não sabiam responder. Eu perguntei assim: pai, mãe, Deus é bom, né? Aí eles: sim, filho, Deus é bom. E Deus é amor. E também é justo, né? Deus é justo, né, pai? Sim, filho, Deus é justo. Então, pai, se Deus é tão justo, por que as pessoas que são ruins, depois que elas morrem, elas vão pro inferno e elas são castigadas, às vezes pela eternidade? Por que Deus perdoa as pessoas quando elas estão vivas, mas não perdoa quando elas estão no outro plano, quando elas perderam o corpo depois da morte? E meus pais não sabiam responder. E eu não sabia naquele momento, mas eu estava questionando a fé cega. Eu estava perguntando coisas que as pessoas evitavam perguntar. Porque quando você está numa religião, você está num grupo, você tenta agir como todo mundo. E um dos preceitos de uma grande parte das religiões é confiar. É seguir totalmente o que é dito nessa religião. É seguir o que é dito no livro sagrado. É seguir o que é dito para o líder religioso. E aí, como eu falei, pode ser de tudo. Pode ser o pastor, pode ser o padre, pode ser o palestrante, pode ser o rabino, pode ser o pai de santo, pode ser diversas coisas. Só que o problema com a fé cega, galera, é que geralmente ela leva a uma coisa muito perigosa. Muito perigosa. Que é o fanatismo. Fanatismo é quando você desliga totalmente a sua capacidade de pensar e segue tudo o que alguém diz. Seja esse alguém uma pessoa, seja esse alguém uma religião, ou um culto, ou uma crença, ou um grupo. Existem, infelizmente, muitos casos
muito tristes de fanatismo na história. Pessoas que, por conta do fanatismo, cometeram atos horríveis. Mataram, isolaram, atacaram, perseguiram. E você pode pensar, não, Gui, mas eu não tô nesse grupo. Eu nunca matei ninguém. Mas o fato de você estar numa fé cega e você acreditar em tudo que dizem é sinal que muitas vezes você vai fazer algo de maneira forçada. Você não acredita de verdade no que você está ouvindo, mas você segue porque sim. E aí, infelizmente, uma grande parte das religiões usam o medo e a culpa para te manter preso nesse momento em que você só acredita e você não pergunta. Se você não fizer o que eu tô mandando, se você não seguir esse livro, você vai sofrer. Você vai pro inferno. Você vai ficar sem emprego. Você vai perder a sua família. O demônio vai tomar conta de você. Você vai pro umbral. Os obsessores vão te atacar. Você vai ser perseguido. Não, porque você já nasceu na culpa, né? Você já nasceu pecador. Você já nasceu com culpa. A sua culpa vem lá de trás, lá do começo da humanidade. E não importa o quanto você faça, você sempre será um pecador. Você sempre vai estar errado. Você sempre vai estar infringindo as leis de Deus. E isso dá um poder gigantesco para os líderes religiosos. Isso dá um poder para que pessoas mal intencionadas ganhem dinheiro em cima da sua fé, te façam fazer coisas que você não faria, da mais simples às mais absurdas, tiram a sua capacidade de crescer como ser humano, de se desenvolver, de aprender, de sentir a vida mais leve e de se libertar. Por isso que a fé cega, ela acaba levando muitas vezes para o fanatismo. Mas existe um outro problema em como nós pensamos fé hoje. Esta fé que confia sem querer nenhuma prova. Que uma das consequências, um dos resultados da fé cega é a incredulidade. É você simplesmente abandonar totalmente a religião e a crença espiritual. Muitos e muitos e muitos casos de pessoas que hoje não acreditam em nada espiritual. Não acreditam em Deus, não acreditam em vida após a morte, não acreditam em karma, que é o que a gente planta, a gente colhe, não acreditam em nada do ponto de vista espiritual. Fora da carne, fora do físico, essas pessoas desistiram de tudo. Muitas vezes essas pessoas foram pessoas que estiveram numa religião em que foi prometido coisas para elas através da fé cega, porque muitas relações de fé são uma relação de promessa. Muitas vezes é uma barganha, é um negócio que elas fazem com a religião ou com Deus. Ah, se eu respeitar as leis de Deus, eu vou ter saúde. Se eu respeitar as leis de Deus, eu vou ter dinheiro. Se eu respeitar as leis de Deus, eu vou encontrar o amor da minha vida. Entende? Muitas são feitas em promessas. E quando, no momento, não é se, mas quando estas promessas são quebradas pela vida, pela realidade do que acontece, essas pessoas perdem toda a fé. É realmente como se você tivesse construído a sua casa num chão de areia fofa. Ela não vai ser forte, ela não vai ser sólida. Você não construiu a sua casa em cima da pedra, que pode tremer o chão, pode bater vento, que a casa continua de pé. Você construiu a casa em cima da areia. E qualquer dificuldade que aparece começa a destruir essa base que é a sua fé. É como a história dos 3 porquinhos, tá? Eu vou falar uma meio estranha de falar aqui, mas é que nem o porquinho que fez a casa de palha e o porquinho que fez a casa de tijolo. Para destruir a casa de palha, basta um pouco de vento. E esse vento, no caso que a gente está falando, são os problemas e dificuldades e decepções que todo mundo vai ter na vida. Além disso, muitos abandonaram a espiritualidade ou nem se dão a oportunidade de seguir qualquer tipo de doutrina espiritual ou mesmo de pensar, de falar a respeito, porque muitas religiões
funcionam com imposição. Ou seja, você não é livre para acreditar ou não acreditar. Você é obrigado. Você precisa acreditar. Você não tem capacidade de escolher o que é certo ou errado. Então você vai ter que ir lá e você vai ter que seguir tudo que a gente está falando. E você não pode questionar também, tá? Muitas religiões, socorro, se você perguntar qual é a vontade de Deus realmente, se isso faz sentido. Muitas religiões vão se perguntar e vão te olhar muito com uma cara feia se você perguntar: tá, mas Jesus estava certo mesmo em tudo? Ah, mas Buda estava certo mesmo em tudo? Ah, mas Maomé, mas Moisés... Pega qualquer nome que você quiser, tá? E aí as pessoas não querem entrar nessa forma de pensamento, porque o mundo mudou, a informação, a internet, o conhecimento hoje é mais acessível, apesar de hoje também ser difícil achar o que é verdade e o que não é, no meio de tanta coisa, né? E nós não estamos mais numa época em que a mente das pessoas ela está adaptada para acreditar sem perguntar, para apenas aceitar calada, como se as pessoas fossem escravos, como se as pessoas fossem serviçais. Hoje, principalmente no movimento de pessoas mais jovens, nós temos o poder de perguntar, de duvidar. E isso vem da ciência, pessoal. A ciência diz que para que você confirme que algo é verdadeiro, precisa ter um pensamento, precisam ter provas, precisa ter um sentido, precisa ter uma lógica. E por muito tempo isso não foi usado nas religiões. E nós já sabemos o que aconteceu na história das religiões e qual foi o problema de existir fé cega, né? A gente tem, enfim, desde a Guerra Santa da Idade Média, né? Da Inquisição, nós temos os conflitos com relação aos países islâmicos, né, com relação ao Jihad, também a Guerra Santa deles. Enfim, tem uma série de coisas que foram feitas na história em nome da fé cega. E aí eu quero entrar no ponto final deste vídeo, porque eu sei que tá longo. Tudo bem, Gui, nós temos essa fé cega, nós temos as pessoas que acreditam sem questionar, nós temos aqueles que não acreditam mais em nada. Qual é o caminho, então? Será que o caminho é a gente acabar com todas as religiões? É ninguém acreditar mais em espiritualidade? Não. Eu não acredito que este é o caminho. Porque a ciência humana, a psicologia humana, a medicina humana não consegue mais responder as perguntas dos problemas deste mundo. E eu acho que a espiritualidade é essencial. Porém, nós precisamos usar uma fé verdadeira, que é a chamada fé raciocinada. A fé raciocinada, como você já deve imaginar, é você pensar na sua fé, na sua crença, no que diz o livro sagrado, no que diz o líder religioso, de maneira que você pensaria sobre qualquer coisa na vida. Tá? Eu vou dar um exemplo muito exagerado. Se você abrisse uma página da internet, tá? E dissesse assim: cientistas descobrem que cachorros podem voar. Você acreditaria na hora? Você diria: não é verdade, cachorros podem voar mesmo. Ou você duvidaria? Você não ia perguntar: ué, mas como é que descobriram isso? Mas eu nunca vi um cachorro voar? Mas ninguém nunca disse isso antes. Você não pensaria assim? Você não faria perguntas? Então, da mesma forma, a fé raciocinada é aplicar estas mesmas perguntas à religião. Existem coisas nas religiões, na espiritualidade, que não vão ser respostas fáceis. Não vão ser perguntas que a gente vai conseguir responder facilmente. E tem coisas ainda que a gente ainda não sabe, que a gente não tem essa certeza. Porém, eu acho extremamente natural e extremamente saudável você se perguntar não apenas sobre aquilo que você acredita, mas por que você acredita nisso. Em outras palavras, é ótimo que você tenha uma crença. Tudo bem você acreditar que existe um Deus, mas pergunte-se: por que eu acredito que existe um Deus? Tá tudo bem você acreditar
que a caridade traz a salvação da alma. Mas se pergunte, por que a caridade traz a salvação da alma? Você pode aceitar que você deve fazer aos outros aquilo que você gostaria que fizessem para você, espalhar o bem. Mas se pergunte, por que eu devo fazer o bem? Pergunte-se. Busque as respostas no mundo. Use da sua experiência de vida. Converse. Debata. Aprenda. E quando você fizer isso, você vai ter uma fé muito mais forte. Uma fé que não vai desmoronar, independente da quantidade de tempestades que a vida te traga. Não vai importar se você, infelizmente, perder alguém querido, alguém da família morrer, se você perder seu emprego, se você ficar doente, porque você já pensou sobre isso. O abandono da fé e da crença está ligado principalmente a quando as pessoas não se questionaram sobre a própria fé que tem. Finalizar lendo um trechinho de um livro que eu gosto, né, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, e existe aqui o capítulo 19, a fé religiosa, condição da fé inabalável, tá? E aí eu vou botar, diz o seguinte, abre aspas, a fé cega não é mais deste século. É precisamente o dogma da fé cega que faz hoje o maior número de descrentes, porque ela quer se impor e exige que as pessoas abram mão da habilidade mais preciosa da humanidade, o raciocínio e a liberdade de escolha. É essa fé contra a qual se obstina, se esforça o incrédulo, e do qual é verdadeiro dizer que fé cega não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito, no interior da pessoa, um local vago, um buraco, de onde nascem dúvidas e preocupações. A fé raciocinada, que se apoia sobre os fatos, o pensamento e a lógica, não deixa para trás de si nenhuma coisa obscura, nenhuma coisa escondida. Se acredita porque se está certo, porque já se refletiu. E não se tem certeza quando você não pensou e compreendeu a fé. Eis porque essa fé é forte, porque essa fé não se dobra. Porque não existe fé inabalável senão aquela que pode enfrentar a razão e o pensamento cara a cara, em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a fé que pode conversar com alguém que não possui crença, que não acredita na espiritualidade e mesmo assim apresentar motivos para aquilo que se acredita ser verdadeiro. Em outras palavras, uma pessoa com uma fé verdadeira consegue tranquilamente conversar com ateu, com agnóstico, com cientista ortodoxo e mesmo assim o seu argumento se sustenta. Mesmo assim aquilo que ele fala tem lógica. Cara, é um caminho difícil, eu sei. Nós fomos ensinados a ter a fé cega e eu entendo 100% se muita gente não concorda comigo e acha que não se deve questionar, porque isso foi pregado muitas vezes pelas religiões, né? Até como ameaça. Mas eu acho que é saudável para você pensar naquilo que você acredita. Você não precisa acreditar em mim. Você não precisa acreditar no que eu falei aqui, tá? Mas pense, o que eu acredito faz sentido para mim? Tem lógica? Faz sentido? Pense, reflita. E eu tenho certeza que você vai poder crescer muito como pessoa e na vida também. E a sua fé com certeza vai se fortalecer. Pessoal, eu acho que era isso. Muito obrigado a todos por terem me escutado. Espero que tenham gostado demais desse vídeo do canal Palestras Espirituais. Vão comentando ali o que vocês acham, deem o like, se inscrevam. E eu agradeço muito a atenção de vocês, tá bom? Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui.